Olá pessoal, com muita alegria estamos então retomando aqui o nosso segundo encontro, né, de reflexões, todos nós aprendendo um pouco mais sobre a psicologia do feminino, à luz do sagrado, da espiritualidade, observando o símbolo Maria do cristianismo, né? Já fiz aqui a introdução, estudando o primeiro aspecto, que seria a primeira dor dessa catalogação das 7 dores, atribuída a criação ao Papa Pio X, no século XIX. Né? A segunda dor, segundo essa dinâmica, na evolução psicológica ali da história de Maria, é a fuga para o Egito. Então, só para lembrar, né, quem está aí meio esquecido dessa parte, lá no capítulo 2 de Mateus tem essa, se você quiser ler depois, lembrando que a gente não está aqui fazendo uma abordagem religiosa, nós estamos fazendo uma leitura psicológica e simbólica, né, desse aspecto. Maria, Jesus tinha acabado de nascer, tinha essa situação em que os magos passam por Herodes, e aí Herodes fica sabendo que nasceu um sujeito grande, né, na visão dos magos, e fica com muito medo e manda matar as crianças, né, assim, abaixo de 2 anos, para poder evitar que surgisse ali um rei que tirasse o poder dele. Né? Basicamente é essa a história. Que mobilizou a fuga para o Egito, porque, segundo a tradição religiosa, aparece um anjo para José, que ali representaria o elemento masculino, em sonho falando, olha, vai para o Egito, fica lá até que eu te avise, né? E assim, nós estamos falando de um contexto em que a mulher não era nada na época, né? Ainda hoje, né, óbvio, nós sabemos que ainda existe uma discriminação, é muito difícil a realidade para muitas mulheres ainda no dia de hoje, mas assim, a escravidão, pelo menos no Brasil, acabou em 1888, né? A República foi proclamada em 1889, isso tem menos de 150 anos, né? E é só na década de 20 e 30 que a mulher vai votar, ou seja, 50 anos depois do fim da escravidão, é que a mulher começa a ter direito a voto, aqui no Brasil, pelo menos. Para a gente ter uma ideia histórica, assim, o negócio tem 100 anos que a mulher está votando. Assim, minha bisavó não votou, né? Assim, quase isso. Assim. E ter voz. Votar, o símbolo é esse, né? Ter voz, né? Influir no destino formalmente das coisas. Né? Então, Maria, nesse lugar, lá atrás, claro, não tinha voz. Né? Assim, o elemento da revelação surge pelo meio do masculino, do homem, nessa hora, porque num outro momento, para essa interface entre o aspecto imaterial e material, o Gabriel aparece, um anjo aparece direto para Maria avisando, né, no episódio da Anunciação, belíssimamente retratado pela cultura, na arte, né, na pintura especificamente, a gente encontra belíssimas menções a esse ato, esse evento, esse fato. Mas nesse caso é José, e eles fogem para o Egito. E esse elemento da fuga para o Egito, a gente honra e celebra muito a dor da mulher, especificamente nessa hora, por várias razões. Né? E também do sagrado e do feminino dentro de nós. A mulher que se desloca, que honra o sagrado da família, né? Que honra o sagrado do destino do filho, que honra, que ela às vezes ela se mobiliza, ela se esquece, ela abre mão dos seus interesses pessoais, para às vezes ir com o marido que está desempregado ou passando dificuldade financeira para um outro estado, para um outro país, para honrar aquilo. Né? E às vezes sem ser feliz, mas achando que aquilo que é o certo. Então, essa às vezes é uma apunhalada no coração da mulher, né? Principalmente da mulher, hoje, do feminino. Essa mulher que abandona a família, o contexto, e vai sofrer, querendo às vezes salvar um casamento, querendo às vezes salvar um filho, ou às vezes vai para um país distante por causa de um tratamento de uma doença que só tem tratamento fora, e essa mulher, ela se apunhala porque ela abre mão, né, ela se sacrifica nesse sentido, e Maria faz esse movimento, simbolicamente, arquetipicamente, assim, rico, né? O símbolo nesse sentido como uma expressão do arquétipo, só para conceitualmente a gente poder deixar a coisa mais clara. O arquétipo é uma ideia mais abstrata, como um rio sem água, e a experiência que surge a partir daquele contexto, daquela forma, ela é genuína, ela é autêntica, ela é primária, na medida em que vivenciada por um ser. Né? E Maria, nesse ponto, vive simbolicamente esse arquétipo, né? Da fuga do Egito, do abandono de si mesma, de ir em nome do filho, de ir em nome da família,
junto com o marido, fica uma temporada lá, abre mão de um tanto de coisa, às vezes abre mão de amiga, abre mão de emprego, abre mão, né, de família e segura a onda lá, dando bem ou mal, dando certo ou errado, mas ela banca isso, né? E nessa semana do Dia Internacional da Mulher, uma coisa que a gente quer honrar são as mulheres que fazem isso. Mas também é engraçado, no consultório hoje a gente já consegue ver situações em que o homem faz isso, porque a mulher é que é concursada, o homem que ganha menos. Então o feminino do homem honra esse aspecto e ele segue. Eu quero honrar os homens que fazem isso também, porque isso é muito difícil ainda na nossa cultura, nesse movimento. Mas o tema base desse vídeo, a frase, né, fundamental aqui, é o seguinte, é o querem matar seu filho. Então, tem esses três aspectos. O primeiro, que é essa abnegação do feminino, que às vezes é pelo homem que isso acontece, muito menos, e muito mais pela mulher, né, que abre mão às vezes para ficar mais com o filho. O homem às vezes, né, já está começando a fazer isso, mas assim, sem dúvida alguma, historicamente, centenas de anos a mulher é que faz isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão do tema, do porquê, né? Por que estão fugindo para o Egito? No caso, tem essas coisas do refugiado, do marido que está empregado e foi, ou que está desempregado e foi. Honramos isso. Agora, tem a dinâmica do filho, que é a frase tema ali, que é querem matar seu filho. E, basicamente, a gente morre, simbolicamente, na perspectiva cristã, no final, são 3 cruzes, assim. No final, é morte de ou porque você é santo, né? Não é a maioria das vezes que acontece no nosso contexto planetário, ou porque você é um bom ladrão, ou seja, você fez algumas coisas erradas na vida, acabou se arrependendo, se consertando e fazendo, teve uma vida digna, né? Depois de uma temporada de desrespeito a si mesmo, aos outros e tal, ou fez alguma bobagem, pagou por aquilo e está cumprindo e seguindo dignamente a sua vida. Esse sujeito tem um sofrimento próprio, que é do preconceito pela ser reincluído, né? Que é muito fácil manchar o nome, né? E limpar o nome é uma vida, e para manchar o nome é um ato, né? Ainda na nossa cultura a gente lida com as coisas assim. E o mau ladrão, que é o sujeito que está empedernido ali no mal, na criminalidade e tal. Mas esses 3 caras, eles têm mãe. E essa mãe, de um jeito ou de outro, ela sofre. Maria sofre como a mãe do santo. Mas as mães sofrem como as mães do bom ladrão, e as mães sofrem também como a mãe, muitas vezes como a mãe do mau ladrão. Assim. Essa frase, estão querendo matar seu filho, tem várias nuances, assim. É uma morte social, tipo, ou ele é do partido de direita, ou ele é do partido de esquerda, e está fazendo algum movimento que seja pelo bem ali, acreditando que é o certo, e a versão contrária está querendo assassinar o sujeito, né? Ou assim, acidente de avião, atentado, o que for, independente, né? Às vezes postos de comando, juiz, Supremo Tribunal, deputado, assim, gente morrendo, né? Então isso é um motivo de punhalada no coração da mulher, que é mãe desse sujeito, né? Independente se é partido de direita ou de esquerda, tem uma mãe ali, né? E tem o mau ladrão, assim, que é o cara, assim, é todo mundo querendo matar o cara, assim, ele é traficante de droga e, tipo, são os outros traficantes querendo matar ele também. Já matou um tanto de policial, polícia atrás do cara, que se bobear, querendo pegar também, sim, sem aplicação de lei e tal. Então, assim, é uma dor, é uma punhalada no coração da mãe saber que o filho, por bem ou por mal, e o santo também é perseguido, né? Nesse sentido, Jesus simbolicamente representa o cara que é correto e por ser moralmente superior ao contexto que ele está, começa a ser perseguido também, porque ele está indo contra os interesses, né? Que inclusive foi o anúncio lá de Simeão, falou com ela, olha, esse aqui vai derrubar muita gente em Israel. Então o bicho vai pegar para ele. Vai espada no final da vida. A gente comentou sobre isso no primeiro, né? Então essa punhalada da mãe que sabe que o filho está sendo perseguido por bem ou por mal, assim, é doloroso, né? Esse aspecto. E, enfim, eu acho que basicamente são essas 2 questões que a gente queria trazer com a fuga do Egito: honrar as mulheres que se sacrificam, né, o feminino que se sacrifica para acompanhar o marido, a família, salvando o filho, para cuidar por causa de emprego, por causa de desemprego, os refugiados, né, o feminino que se expressa buscando um lugar melhor em outro contexto. E essa questão do tão querendo matar seu filho, que é muito forte nessa passagem, e que essa dor da mãe, que quer seja o filho seja virtuoso ou, né, nesse sentido criminoso, uma pessoa que está aguerrida ao mal, de todo jeito, muitas vezes tem ali por trás uma mãe que sofre por ver o filho numa situação de perigo, de risco. Beleza? Um abraço, até a próxima.